O que eu entendo que falta para começar a mudar é começar de baixo. Não adianta a pessoa voltar, não vou falar aí da política geral, mas falar não sei quem é corrupto, não sei quem é corrupto. E eu vejo constantemente pessoas estacionando em lugares proibidos, pessoa que está falando do outro, e estaciona onde não pode. Aí se você fala, viu, mas aqui não pode estacionar. Mas fulano lá faz não sei o quê, por que eu não posso fazer? Então, eu acho que se não mudar esse caminho, e como o Júnior falou, é para longo prazo. Eu, no meu caso, a minha neta nasceu agora final de ano, e eu acredito que estou plantando a árvore para minha neta ficar na sombra daqui não sei quantos anos. Assim como eu posso dizer que eu sento na sombra de uma árvore que alguém plantou, que não sei quem foi e nem quando, né? Acho que se não for por esse caminho, a gente vai estar só perdendo tempo. Bom, eu vi uma situação impressionante esses dias no Facebook, que uma senhora falou assim: eu estava precisando pagar uma conta, e eu orei, clamei a Deus, e depois no supermercado, surpreendentemente, o atendente me voltou o troco errado, exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar a conta. Glória a Deus. Né? Quer dizer, a sociedade que nós estamos vivendo, né? Eu acho que vai mais do ser humano e essa senso de impunidade e as pessoas acharem que têm mais direitos do que deveres, né? Nós vemos aí o pessoal, um avalanche de pessoas para fazer uma vacinação contra a febre amarela, mas está todo mundo jogando papel no chão, está todo mundo jogando plástico em tudo que é lugar. Então acho que é uma situação incontrolável. O que eu vejo na questão das cidades, eu nunca quis ser político. Eu estou hoje como vereador. Mas eu vou contar para vocês por quê. Eu odiava político. A pessoa que vive de política e vive para a política. Eu sou marceneiro, eu continuo minha atividade de marcenaria e estou como vereador. Eu quando tinha 24 anos de idade, eu contraí o vírus HIV. E eu sempre fui... dizem que esse negócio, a pessoa não teve berço, o pai era bandido, a mãe era bandida, ele virou bandido também. Conversa fiada. Eu sempre tive berço, sempre tive religião, sempre tive uma ótima família e fui fazer um monte de anarquia porque eu mesmo quis. Porque eu mesmo fui um idiota. Eu mesmo fui fazer tatuagem compartilhando agulha. Eu fui buscar fumar maconha, usar cocaína. Meu avô não me obrigou, minha família não me obrigou. Fui eu que tive o meu desvio de conduta, não é? Então eu vejo assim, eu comecei a participar, ver com empirismo, né? Com empirismo, ver a situação da saúde. Que eu ia no posto, a gente chegava às 5 horas da manhã na fila do posto, daquele monte de pessoas que estavam bem de saúde e iam atropelando os velhos, né? Para chegar primeiro na frente, para ser atendido primeiro, o velho que se dane. Mesmo ele tendo prioridade. Então, fui vendo essas coisas e fui ficando indignado com tudo que eu via acontecer. Com isso, eu comecei a participar dos controles sociais. As minhas filhas sempre estudaram na escola pública e eu sempre fui do controle de acompanhamento das verbas do Fundeb. Então, as minhas filhas reclamavam que estavam comendo pão com sardinha, eu ia em cima lá para fiscalizar a merenda, porque eu comecei a participar do controle social e comecei a ver que eu tinha o poder de deliberar aquilo e falar, ver que não era necessário comprar com o dinheiro do Fundeb o café que patrocinava o programa do prefeito na rádio, não é? E a gente apontava ao prefeito, falava, não compre mais isso, que eu vou apontar lá ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e com isso a gente foi trabalhando, a gente foi vendo que faltava muito o pessoal, não, hoje vai ter futebol, eu nem vou na reunião, hoje vai ter não sei o que lá, eu nem vou na reunião. Quer dizer, então a gente se apega muito ao que é colocado para a população de uma forma geral, para tirar realmente a pessoa do foco do que ela tem que estar com foco, que é a nossa qualidade de vida. O que eu fico abismado de ver é que dentro da saúde, dentro da educação,
tem pessoas decidindo por nós, pessoas que não utilizam os serviços que nós somos obrigados a utilizar. A saúde pública, na minha cidade, é uma máfia de um povo que tem Unimed e o caramba 4 decidindo como nós vamos morrer e sofrer na saúde pública. Você entendeu? Então isso tem que parar. As pessoas têm que fazer parte do conselho de saúde, no seu posto de saúde, ver o que está faltando e colocar para o Ministério Público, estar em atividade total dentro dos conselhos, porque existem os conselhos. Eles têm o poder deliberativo, apesar do poder público, Câmara dos Vereadores e Poder Executivo tentar engessar a população, às vezes dando um conceito de que eles participam, mas não participa nada. Porque o que ele coloca no papel para que o seu representante leve, às vezes nem leva. Que ele chega lá, não, o meu prefeito arrumou um cargo para o fulano, cicrano, beltrano, nem vou mexer com ele, que vai virar uma coisa horrível. Então ele prefere trocar um cargo, trocar um apoio ao prefeito, e deixa de lutar pelo pessoal de onde ele veio. Você fala do condomínio. Eu acho a maior sacanagem do mundo jogar o povo lá no quinto dos infernos na periferia, sendo que ele trabalha no centro da cidade. Você vê os pontos de ônibus, não tem abrigo, não é? Quer dizer, é uma coisa horrível. O sujeito sai de lá da periferia, do outro lado da cidade, pega 5 ônibus para vir aqui ganhar um salário mínimo. Não é? Quer dizer, tudo seria melhor se o que as pessoas... É o que eu sempre falo, eu tenho 10 anos de rádio e o nosso programa lá chamava-se Bote a Boca no Trombone. Né? É o que eu sempre falo. Se você pode pagar a sua saúde particular, se você pode pagar o seu convênio, se você pode pagar a escola particular para o seu filho, lute pela pessoa que trabalha junto com você, a sua secretária do lar, o seu borracheiro, o seu eletricista, porque uma hora você vai precisar deles, eles vão estar encalhados lá no posto de saúde, ou vão estar lá com um problema com o filho na escola. Então, se você facilita a vida das pessoas que trabalham para os ricos vivem melhor e as pessoas também. A gente vê que é lógico que o sistema maçom dos Estados Unidos, a gente vê que hoje ele vem falhando bastante. Mas no começo era deixar a base da pirâmide sempre bem alimentada, com saúde, e com orgulho de estar pagando impostos, porque a ponta da pirâmide vai estar sempre favorecida. Por isso que lá nos Estados Unidos o lixeiro, ele não tem uma Ferrari, mas ele tem um carro popular do ano. Ele tem uma roupa para pescar, ele tem uma escola, um lugar, uma roupa para jogar bola, ele tem aonde pescar, ele tem aonde ir jogar bola. Você vê que nos Estados Unidos hoje está se degradando esse sistema que eles construíram. Mas você vê que a população da base, o lixeiro ele ganha bem, dorme bem, os filhos estudam bem e ele pode comprar e ter uma qualidade de vida. Porque para o rico que está lá em cima, é interessante que ele esteja bem alimentado, com saúde, podendo comprar tudo que o grande lá em cima produz. Eu acho que é uma lógica simples, mas eu acho que o que nós vivemos hoje é a falta do poder sair de baixo para cima, porque nós consumimos muito o poder vindo de cima para baixo. Nós aceitamos isso. Eu tenho uma luta danada na Câmara de Vereadores, que tudo é o Executivo que pode fazer. Nós, que somos os representantes legais do povo, não podemos nada. É só dar nome de rua. Eu não acredito numa coisa dessa, eu não fui eleito para ser vereador para isso. Pelo amor de Deus. As pessoas querem de mim um ultrassom no bairro, querem um eletrocardiograma. Não, o Executivo acha melhor pagar combustível para levar as pessoas a sofrer fora de Itapetininga. Ir para Salto, ir para Itu, ir para Sorocaba, ir para São Paulo, do que comprar as fica 180 mil reais para mandar a pessoa fazer ultrassom fora da minha cidade, do que comprar uma parte de 60 mil, meu Deus do céu. Você entendeu? Então, eu vejo que falta muito participação da população mesmo, da massa, nos controles sociais, ajudando a deliberar
a forma de política que nós queremos para o futuro. Desculpe falar demais. Obrigado, vereador. A gente tem tempo para mais uma fala, mas alguém quer? Claro. Eu sou vereador, mas não falo tanto quanto ele. A gente tem um trabalho bom lá na Câmara. A gente tá... Na verdade, nós somos considerados oposição lá em Itapetininga, né? Eu entrei na política também, nunca gostei de política, a mesma fala dele eu posso colocar. Passei minha vida, desde os meus 18 anos de idade, fazendo trabalho social na minha cidade. E nas periferias, sempre gostei de ajudar. Eu tenho uma academia de arte marcial, eu dei aula voluntária em todas as instituições, atendendo uma média de 500 crianças por mês em trabalho social. Já tive uma briga na década de 90 com o poder público, quando liberaram umas casas populares e tiraram as pessoas de dentro. E o poder público tirou o telhado da casa para que as pessoas não invadissem. E eu e uns amigos conseguimos doações e íamos à noite construir os telhados para poder fazer as pessoas voltarem para dentro da casa. Quer dizer, a briga realmente é acreditar na população. Mas falando em segurança pública, citaram outros países, que algumas coisas funcionam fora. Eu vou ser bem cético para falar um negócio, assim, quando falam para mim assim, Marcos, na Europa a pessoa não joga o papel no chão. Na Europa ele não passa a perna no outro. Mas é importante a gente saber que na Europa as leis funcionam. Se ele jogar o papel, ele vai ser punido, se ele passar a perna no outro, ele vai ser punido. O grande problema nosso aqui é a falta do compromisso da punição. Não é? Como o Eduardo Prano falou, não, eu recebi o troco, graças a Deus vou poder pagar minha conta. Dane-se a pessoa que deu o troco errado, que vai ter que pagar no final do dia. Né? Por quê? Porque é impunidade. Tá? Pessoa pobre vai preso, o rico não vai. Eu trabalhei de agente penitenciário, você tinha um senhor lá que roubou uma lata de tinta vazia, ele estava fazendo um reboque numa casa, pulou o muro, pegou uma lata velha que ele achou e foi preso. Aí leva 30 dias para ser julgado porque ele não tem dinheiro para contratar um advogado. Então, a punição da maneira correta, né? Fazer com que a justiça realmente funcione. Então, eu acho que a segurança é o primeiro passo. Na nossa cidade, nós temos uma companhia da Polícia Militar, o batalhão, 3 companhias, temos a cavalaria, temos a polícia florestal, temos a polícia municipal, a guarda, e nós não temos policial na cidade, porque o nosso batalhão comanda 35 cidades, e as cidades em volta têm apresentado maiores problemas de segurança, e os policiais estão para fora. Essa semana pularam no quintal da minha casa, eu liguei para os policiais que... eu comentei que eu dei aula há 15 anos para a Polícia Militar, num trabalho social com eles, uma parceria, e eles falaram assim, Marcos, nós estamos em Boituva. Não tem policial em Itapetininga hoje. Então, o que acontece? A segurança pública está falha. Então, nós vamos dizer, não só nesse sentido, em todos os sentidos que falaram, o poder público está falho. Mas por quê? Pela falta de punição. Né? Se a própria política houvesse punição real, tá? De realmente, uma coisa que eu citei esses dias, você tem um processo julgando um prefeito, e esse prefeito, ele consegue um recurso, e fica protelando esse recurso durante 4 anos, quando terminar a gestão dele, aí o processo cai, ele é punido, e 8 anos inelegível. Só que ele ficou 4 anos lá, trabalhando, sendo que ele não poderia trabalhar, se é que ele ia ser cassado. Então, quer dizer, se o processo judiciário, se o processo funcionasse, as coisas mudariam. Né? Esse prefeito que teria feito essa gestão por 4 anos, uma péssima gestão, e vai cair só no último ano, ele teria caído antes, talvez a cidade tivesse crescido. Mas é falta realmente do poder, né, da justiça funcionar no Brasil. Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que é muito bom, é exatamente isso que a gente queria fazer, né? Quando eu conversei com o Júnior, eu falei assim, Júnior, a intenção é provocá-los, né? Porque é só provocar que daí o resto vai. Então, a gente chegou exatamente na metade do tempo que a gente tem. Então, a gente pode fazer uma pausa de 5 minutos, 5, 10 minutos. Isso. E daí, na volta, a gente já começa a parte mais prática. O café está servido aqui do lado, tá bom? Então, obrigado e a gente volta em 5 minutinhos.
Obrigado. Quando eu retomar o curso, lembrar que a outra oficina já está com as inscrições abertas, que vai ser no dia. Tá bom? Obrigado. Aí eu tentei entrar na verdade. Existe uma lei que foi feita justamente no tratamento do tratamento onde classifica o rio por rio. E esse rio, por exemplo, ele é chamado classificação 4. Classificação 4 pode receber contaminação. Então, o que acontece? Eles podem jogar o esgoto na rua e não tem punição para eles em cima disso. Eles pagam uma taxa de desgaste ambiental pelos rios, pelos esgotos que estouram na cidade e caem nos outros rios. Então, eles pagam uma taxa de 3 milhões. E eles pagam 3 milhões, eles não têm que dar essa questão. Você entendeu? O que acontece? Nem o que eu procuro fazer lá, estou tentando entrar agora, proibir ela de mas antes eu estou trabalhando bastante, inclusive, você pegar o passado o que eu tenho procurado algumas cidades que fazem, mas eu consigo achar que não dá para você que fazem o Rio Gordo. Eu levei para a cidade da comida no início do ano passado, eu tenho muito acesso a Porém, muito. Eu voltei para a São Paulo, eu mostro para vocês. E eles lá têm um processo de pirose, é aqui em Morumbi. A produção de gás é
Vamos voltar então, pessoal? Isso. E aí você traz número, aí você traz como era, como é e como vai ser. Se vai ser melhor, nós temos cuidado também. É você. Eu gosto de ser bom, então vamos fazer se vai ficar bom. Você põe Mas a grande questão é que as pessoas não sabem o valor do dado. de que sobrevive esse vereador? Da necessidade de discutir essa representação. Não, mas Esse era o trabalho que deu confusão. a gente vai ter tempo ainda. Os dados que você me passaram do observatório sobre o papel do vereador era o caos, cara. Não, mas esses dados é do Observatório Social, não é nosso não. É. Pessoal, vamos voltar então? Beleza. Então, agora que está todo mundo aí acordado com o cafezinho, a gente vai, de fato, trabalhar
a política participativa em cima desse tema que é a segurança pública, tá? Então, eu convido a vocês a pegarem o material que foi disponibilizado aí no começo e a gente vai entrar nesse quadro, tá? Que tem algumas perguntas. Então, a ideia é que a gente vá passando pergunta por pergunta e que a gente vá construindo coletivamente esse quadro maior aqui. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é quais são os problemas da segurança pública em Piracicaba, tá? O pessoal que vem de fora pode se basear na dinâmica local, né? Mas a ideia é que vocês não coloquem só o problema. Vocês vão colocar o problema e vão colocar também o que solucionaria ele, tá? Então, aí, vocês coloquem qual é o principal problema que vocês veem na segurança pública de Piracicaba e coloquem uma solução, beleza? E daí, a gente já vai colocar eles aqui no quadro. Então, 2 minutinhos aí, eu já retorno para saber o que vocês estão achando da segurança pública em Piracicaba. Porque enquanto eles vão falando, eu vou colocar no post-it e já vou colando aqui. Beleza? Beleza. O que você acha? Sim, não, eu falei com você, né? Aqui é sempre assim. Foi muito participativo. Isso, é difícil, não? Não, e é por isso que era importante trazer essa dinâmica da política participativa. Não tem problema. Porque está tudo relacionado. Isso. Sim. Deu tempo, pessoal? Não, primeiro é só os problemas. Vamos começar por esses aí. Isso. Beleza. Então, quem quer compartilhar aí o que colocou no quadro? Tá bom? Enquanto vocês vão falando aí... o serviço do Matheus. Assistente. Eu vou colocando o que vocês falaram aqui no post-it e a gente vai colar nesse quadro maior, tá? A ideia é que esse quadro seja a colaboração de todo mundo. Então, pode falar. Bom, eu destaquei alguns pontos, como falta de investimento adequado na área, falta de treinamento adequado e falta de equipamentos. Porque a gente, como em diversas áreas, a gente é sucateado, como nas áreas de transporte, saúde, etc. Qual solução você colocaria para isso? Bom, na parte de falta de investimentos, o investimento já acarretaria na resolução do primeiro e terceiro. O treinamento seria tanto no treinamento para os especialistas, que nem policiais e outros, como para a sociedade, porque a gente vê muito a população com receio da polícia, de outros. E isso que eles trabalham para a gente não deve ter medo deles, a gente não tem nada contra, a gente não está fazendo nada de errado. Isso. Legal. Eu falei falta de investimento adequado na área, falta de treinamento e falta de equipamentos, porque a gente é muito sucateado em diversas áreas. Bacana. Próximo.
No meu caso, eu acredito que seja principalmente a juventude ficar ociosa, né? Ninguém vive sem dinheiro. Eu falo que algumas áreas da cidade pode ter gente com 16, vou falar Piracicaba. Algumas áreas da cidade pode ter gente com 16 anos trabalhando. Na que eu atuo não pode. Você tem que estar acima de 18. Então, já essa turma aí já fica sem dinheiro. E quando eu tinha 15 anos, era fácil ficar sem dinheiro. Hoje, uma pessoa com 15 anos, 16, é difícil ficar. E o crescimento demasiado da cidade. A cidade cresce rapidamente, a cidade tem muitas áreas para ser expandida, tem muitos investidores fazendo loteamento pela cidade toda, e a condição favorável de vir gente de outra cidade e vai chegando, buscando melhoras e vai aumentando. E vejo como uma solução a aproximação da segurança pública com a população. Vou falar do bairro que eu moro. Eu sou bastante conhecido lá, mas eu tenho medo de ser cumprimentado por uma pessoa da polícia. Porque eu não sei o que é que as outras pessoas pensam. Teve uma pessoa do meu bairro que foi assaltado, o rapaz ele era um empreiteiro de obra e estava chegando na casa dele lá com uma quantia de dinheiro e não sei, alguém abordou lá e roubou. E ficaram sabendo que eram pessoas do bairro. Eu estava chegando na minha casa por volta das 9, 10 horas da noite, encostou 3 viaturas, e eu entrando no portão, as viaturas encostaram e a pessoa desceu, tinha algumas fotos, a pessoa falou para mim, dá uma olhada aí, se você conhecia alguém, deixou cair lá um número de telefone, falou, se você conhecia alguém, é só hora que a gente sair, ligar e passar o número, né? E eu de cabeça baixa, eu falava que não conhecia e tal, e a viatura saiu, rapidamente passou pessoas conhecidas para... Ei, tudo bem? O que aconteceu o que aí? Que a polícia estava aí. Quer dizer, então, esse mito, esse medo que a população tem entre população e polícia é o que dificulta, que aumenta a violência. Embora eu entenda que Piracicaba ainda seja uma cidade segura, né? Mas não chega a acontecer igual do nosso amigo lá de Itapetininga, que a polícia não está na cidade quando precisa. Aqui eu sempre vejo polícia para lá para cá. Só que, infelizmente, a polícia não tem bola de cristal para adivinhar. Pode passar do lado de um conflito diversas vezes, não vai saber. E se não tiver essa aproximação, fica mais difícil de resolver esses problemas. Ótimo. Mas, aqui, ó. Olha, acho que a questão é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Se for pensar a questão da violência no Brasil, eu vou ter que ir na relação com os índios, né? A relação com os afrodescendentes, a questão política do Estado Novo, a questão da ditadura militar, enfim, né? Foram sempre processos de violência. Quando eu penso hoje na questão da segurança pública em Piracicaba, me assusta muito o crescimento dos índices de violência. Então, por exemplo, se a gente analisar do mês passado, fevereiro para março, os índices de roubos e furtos subiram 56%, né? Fora os índices de homicídio, estupro, enfim. Então, o processo de violência vem aumentando, né? E é meio que um processo de interiorização da violência, né? Quer dizer, hoje o problema da violência não é mais São Paulo, mas ele está cada vez mais para o interior. Eu acho aí que tem várias análises, né? A primeira, eu não vou colocar aqui, solucionar com mais polícia. Eu acho que não é por aí. Eu acho que sim, existe um problema de investimento, de treinamento, de equipamento nos órgãos públicos, né? Na polícia, né? No corpo de bombeiros, enfim, né? É um problema crônico que a gente vem enfrentando. Mas eu acho que falta políticas públicas, né? Eu acho que eu só vou conseguir minimizar o processo de violência, primeiro, se eu diminuir a desigualdade de renda, né? Segundo, se eu pensar o papel do Estado e do Estado de bem-estar social, e aí na perspectiva de educação, de saúde, de moradia, de emprego, de renda, enquanto alternativas para pensar a questão da violência. Porque só pensar a questão da violência com a questão da polícia
nós não vamos resolver, não. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, será se a intervenção federal, ou seja, a intervenção militar no Rio de Janeiro vai minimizar o processo da violência? Não. Eu fui na mesma linha que você, né? Coloquei o problema de segurança pública, acho que não só em Piracicaba, mas nacional, como a violação dos direitos humanos. Uma vez que você viola, né, a educação, a saúde, a igualdade salarial para todo mundo, para a mulher no mercado de trabalho também, enfim, uma série de questões, você aumenta, isso causa um efeito dominó. E aí vem a violência. Então, é um pouco que o Fernando estava comentando, então, acho que é a violação dos direitos. Bacana. E a solução seria mais políticas públicas? Isso, o cumprimento, a fiscalização das políticas públicas. Essa é a solução. Ótimo. Aqui é a vereadora. Eu concordo com tudo que foi colocado. Eu acho que tem um ponto fundamental, que é o desenho da cidade. Esse desenho dos condomínios fechados, de ruas com muro, 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 da falta de convivência, do outro como inimigo. Eu acho que esse desenho ele passa a fazer uma exclusão e uma segregação social. Pior que isso, a gente não percebe, eu estava falando agora há pouco, eu acho que é só oferecer oportunidade para ter uma casa. Não é. A dignidade é muito mais que isso. Não tem mobilidade, não tem serviços públicos. Então, você vai deixando o que você acha que é pobre escondido. Você esconde lá na franja da cidade, bolsões de pobreza, junta tudo lá. Então, se eram 1.000 carentes, passa a ter 14 mil, 20 mil, 30 mil, tudo junto. Sem serviços, sem oportunidades. 40% só tem a mãe para cuidar, e essa mãe pega 2, 3 ônibus, volta tarde da noite, e essas crianças também não têm assistência. Então, a gente está colhendo o que a gente está plantando. Rio de Janeiro e São Paulo, acho que deram o modelo que a gente está repetindo. A gente está buscando isso aí. Então, só para fechar, eu acho que falta assim, estrutura. A gente vê a guarda daqui pensando em Piracicaba, falta estrutura, falta equipamento. Mas, para isso, a gente precisa participar dos planos que estão aí. Plano diretor, plano de educação ambiental, plano de recursos hídricos. A população tem que ir lá, tem que colocar sua voz. Esses planos têm que ser cumpridos. Eles são bons. A questão é que a gente não cumpre. E muda tudo a toque de caixa, desculpe falar, na Câmara de Vereadores. Né? Ótimo. Mais alguém? Bom, novamente, eu gostaria de destacar alguns pontos que eu concordei com todo mundo e não concordei, que nem na parte de renda. Diversos lugares podem ganhar uma renda muito alta e o serviço de vários serviços não serem adequados para a renda. Dinheiro nunca foi a questão X, e sim a educação. A gente pode ter uma população muito pobre e que se respeita, a violência diminui. A gente só tem violência porque a gente não tem educação adequada. A gente não tem uma população participativa, porque quem faz todas as coisas, todas as eleições, tudo, são as pessoas. Se as pessoas têm educação e têm a cabeça de pensar em desenvolver elas mesmas, a desigualdade, a violência são muito diminuídas. Porque todo mundo pode comprar um carro financiado em 50 vezes, o carro sai até com a outra parte bamba, tanto o peso do carnê. A gente tem a condição de comprar várias coisas, só que a gente não tem educação no povo. A gente é acostumado a jogar muito a culpa para determinadas coisas. Está faltando dinheiro para isso, então é culpa e tal. Não, a gente também tem culpa. A gente colocou as pessoas. A gente que coloca tudo. Ótimo. Então, para fechar aqui... Não, desculpa, eu vou ter que reagir a essa fala. Quer dizer, você está vivendo com um processo de tamanha pobreza na sociedade brasileira. E o processo de exclusão social, ele vai aumentando. Então, quando eu digo desigualdade de renda, é você, né, incorporar essa grande parte da população na sociedade do trabalho. A população está morrendo de fome. E E ela vai na escola para se alimentar. Ela não vai na escola para aprender. Então você vai ter que dar jeito nisso.
né? Então não dá para esconder essa desigualdade de renda que você tem no Brasil, né? Se você pegar os últimos índices, né, o processo de pobreza, de exclusão social, nesses últimos 4, 5 anos, ele vai aumentando em muito. Isso é muito preocupante. Ótimo. Então, ó, eu vou ler o que foi colocado aqui, e daí, se estiver faltando alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? Então, vamos lá. O que colocaram como problema da segurança pública? Falta de investimento, falta de treinamento e falta de equipamento, tá? Como solução para isso, colocaram mais investimento em segurança pública. E a questão de treinamento, colocaram também o treinamento de profissionais e de cidadãos, tá? A questão da juventude ociosa foi colocado como um problema da segurança pública, e a solução para ela seria a aproximação da segurança da população. Então, a aproximação de quem faz a segurança da população foi isso colocado como solução. O outro problema levantado foi o crescimento dos índices, tá? E a resposta para isso seria diminuir a desigualdade de renda. Um outro ponto foi a violação dos direitos humanos e, como solução, seria a fiscalização das políticas públicas. E a gente colocou aqui o desenho das cidades como sendo um problema que gera a insegurança pública, e a resposta seria o melhor planejamento e mais participação dos cidadãos. Alguém sentiu que alguma coisa não foi colocada, que quer colocar como um problema e propor uma solução também? Aqui, Júnior. Não, é que a própria Nancy falou... Só usa um microfone por causa da filmagem. Que o próprio executivo, né, é um aumento de gasto tremendo que poderia usar para outra área, né, ser mais aproveitado. Tá. Então, pode ainda ser esse falta de investimento, ou você quer colocar mais alguma coisa? Melhor distribuição, é isso? Ótimo. Aqui, Júnior, também. Eu acho que a polícia, ela faz parte do problema, não da solução. E ela não é ouvida para nada nos planejamentos. Então, uma vez numa palestra, um urbanista dizia que uma pessoa na rua, ela é uma inibidora da violência, porque ela está ali olhando. Para a polícia, não, ele pode ser um vendedor de drogas. Então, como essas visões conflituosas, né, tem um consenso. No planejamento urbano, a polícia não é chamada para nada, porque o tipo de bairro favorece violência, né, e o gestor público não entende nada disso. E, infelizmente, quem faz a política habitacional nas cidades é a população. Ela invade, toma posse, depois que vem o poder público com asfalto, arrumando as vielas, né? E aí a polícia tem que se virar para achar a gente lá dentro, morre. Então eu acho que a polícia, ela é vítima, né? E ela se acha na responsabilidade contra a violência, quando na verdade também ela sofre violência, dado o número de policiais mortos. E também a letalidade da polícia aqui em Piracicaba é alta, porque pelo que eu leio, né, entrou, reagiu, a polícia tacou bala. E é só a visão da polícia, né, porque o cara morreu. Então, estou dizendo que quando chega nesse ponto, a polícia está em desespero, porque ou é o bandido ou sou eu. Então chegamos no fundo do poço, porque ela não participa do planejamento, ela não dá opinião, a visão dela não é levada em conta. Certo. E como que eu coloco isso aqui no papel, seu José? A polícia tem que participar do planejamento urbano. Ah, tá. Tem que ser ouvida. Do plano diretor, né? Uhum. Ótimo. Aí só vou agregar aí tem só a grande questão, né?
a polícia é do governo do estado. E aí a vida acontece na cidade, né? A gente vê as diferenças que a gente tem que organizar, né? Porque aí vem o governo, vem a polícia que é responsável por dar segurança. Ela não faz parte da cidade. O chefe dela não é o prefeito, não, o chefe dela é o governador do estado. Então, dependendo da política pública da segurança para o estado, é que a polícia militar tem efetividade. A polícia militar, a polícia civil. Então, e ainda, se você for, para quem é do setor público mais hoje, sabe das diferenças quando você coloca, vai ter um evento, por exemplo. Então vai ter um evento grande que precisa ter a convergência de todas as polícias. Meu pai, aí já é um caso à parte. Então acho que isso aí que o senhor colocou é exatamente o início. Primeiro as polícias têm que se falar. Então, o senhor vê quanto processo a gente tem que vencer para conseguir organizar o setor. Por isso que eu falo que quando a gente traz o pensamento em questão, é aí que as questões vão sendo abertas. E aí precisa ter questões. Legal. Então, agora que a gente fechou esse quadro aqui, a gente vai para esse quadro, o último, tá? Quem será envolvido por essa proposta. Então, eu acho que aqui vocês já deram um bom caminho de quem é que deve ser envolvido na solução e para a gente chegar nessas soluções que vocês colocaram aqui, as pessoas que estão envolvidas no processo, tá? Então, agora é a hora da gente falar quem é que vai ser envolvido em todo esse processo de solução que a gente colocou aqui, que é mais investimentos, treinamentos profissionais e dos cidadãos, melhor distribuição e gestão, aproximação da segurança da população, diminuir a desigualdade de renda, fiscalização das políticas públicas, melhor planejamento e mais participação, e participação também da polícia nas políticas públicas. Então, vamos lá. Agora, para colocar, quem são as pessoas que devem ser envolvidas? Se vocês acham que ficou alguém de fora aqui, coloca aí quem é que deve ser envolvido nesse processo, tá? Então, rapidinho, 1 minuto, e daí a gente já volta aqui para o quadro. Podemos? Vamos lá, então. E aí? Qual é a resposta de vocês? Quem é que deve ser envolvido nesse processo? Bom, no meu caso, eu botei comunidade e segurança pública. Lá no próximo do meu bairro tem, eu não sei o nome, a vereadora, acho que ela tem uma comissão de segurança pública que faz reuniões lá todo mês. Consegue, né? Então, é feito reunião às 9 horas da manhã, num dia útil. Por exemplo, a última foi sexta-feira da semana passada. Aí a pessoa que foi lá falou, nossa, mas não veio ninguém na reunião. Só que, infelizmente, foi um horário ruim, para que... Aí eu até falei, olha, não poderia ser à noite, mas o sistema lá não permitia que fosse à noite. Então, tem que ser 9 horas da manhã. E é o que precisa ver, no meu ponto de vista, é a aproximação, porque a população ela vai policiar, ela vai ajudar o poder público. A população ela está pronta para ajudar. Se você vê aí, se botar uma caixa num local lá e pedir para alguém passar lá e apontar a questão de violência que tiver no bairro, eu falo isso para você porque... eu nessa situação lá na presidência da associação, tem gente que vai direto lá, chega lá e fala, olha, vou deixar um papel aí e vou sair correndo.
Aí a pessoa sai, você olha, a pessoa falando que um determinado ponto, a pessoa sabe que tem lá alguém que trabalha lá com as situações. Só que é necessário criar esse canal aí, para aproximar, né? Eu acho, a igualdade de renda que foi falado. É claro que tem suas vertentes aí, mas é muito difícil, no meu entendimento, o poder público igualar a renda, a igualdade de renda aí de sociedade. Cada um que tem que buscar a sua melhora, e vai ter sempre que haver, que foi o que o professor falou, a cidade é feita de povos diferentes. Imagina se tiver todo mundo numa renda só, acabou a graça do negócio. Não, a questão de acabar a graça é brincadeira, gente. Mas, né, acabou a graça assim do negócio é brincadeira. Mas é só para descontrair um pouco. Mas eu acho que a diferença, ela sempre vai haver. E quem está embaixo é necessário, principalmente a gente que veio de outro lugar, de outros estados, quem está embaixo sempre tem que tentar chegar em cima de forma honesta, claro, né? Buscar chegar em cima. E condição para isso, por mínima que seja, Piracicaba tem. Piracicaba tem bastante escola, né? Quem quiser dar um jeitinho, consegue. É difícil? É, mas não é impossível. Ótimo. Então, pessoal, quem mais deve ser envolvido? Vou retomar um pouco aqui a minha tese. Quando eu coloco a questão da desigualdade de renda e emprego, é na perspectiva que ela gera exclusão social, ela gera segregação do espaço urbano. Né? Se você tem esse processo de segregação do espaço urbano, se você tem esse processo de exclusão social, você vai gerar violência. Né? Então, eu acho que quando você coloca quem será envolvido por essa proposta, é envolver, sim, toda a sociedade civil, né? Mas de forma diferente. Né? Acompanho o nosso companheiro ali quando ele colocou a questão do investimento, treinamento, equipamento, que é o papel das forças policiais. Né? Eu acho que elas são mal equipadas, eu acho que elas são mal treinadas. Né? Eu acho que a questão da sociedade civil organizada, a comunidade, ela tem um papel importante também. Eu acho que o poder público também tem o seu papel importante na perspectiva de garantia das políticas públicas sociais. Então, se você não envolver a sociedade na sua totalidade, né, você não consegue dar conta da construção de um projeto de segurança pública. Seguindo o embalo, o poder público, né? Especialmente a Câmara de Vereadores e o Judiciário. O Judiciário só prende. O juiz não percebe que ele aumenta a violência porque ele está fornecendo soldado para o crime. Cada pessoa que ele prende porque vendeu meio quilo de droga, ele tá criando mais um para depois... Porque lá no sistema ele vai ter que se aliar ao sistema de lá dentro para poder sobreviver. Como é que pode um judiciário que nunca pisa na cadeia, não conhece a cadeia e manda a gente lá a rodo? Principalmente molecada de 16, 18 anos. O que ele espera com isso? Então não entende nada, não abre um debate. O negócio é condenar. As cadeias não dão mais conta. Né? Todas elas, as organizações tomaram conta porque o Estado não é capaz. E aí sai para fora já totalmente dependente das organizações, devendo para eles, tem que voltar a roubar, vender para pagar o que ficaram devendo, e eles não participam de nada. O Poder Judiciário não está em reunião nenhuma, nem de políticas públicas, nem de política de segurança, de nada. É um poder extra, quer dizer que ninguém desconfia, acho que eles são, sabe, eu acho que alguém tem que abrir essa caixa. Também eu acho que tem que participar os conselhos, as organizações comunitárias, a própria polícia, lógico, e a CIP. A CIP que em Piracicaba parece o templo no tempo de Jesus. O dinheiro deles o negócio dele é o dinheiro e a religião, é os dois poderes que dominam a população. Não se envolvem com nada. Nem tem programas para ocupar esses adolescentes que estão para a rua aí. Esses dias encontrei com um menino, eu fui assistente social de um bairro muito pobre, aí eu vi ele pequenininho assim. Hoje ele está 26 anos. O que você está fazendo? Meu pai morreu, minha mãe morreu. E eu, o que você está fazendo? Estou vendendo droga para poder sobreviver, ele falou para mim. Você acredita no que eu cheguei? Gente, que tristeza ouvir isso. E ele falou, você quer que eu faça o quê? Quem que lembra desse moleque?
Quem que vai dar alguma coisa para ele? Nada, ninguém. Né? Tem que vender droga para poder comprar sua comida, seu tênis, sua roupa. Então, eu acho que a CIP teria que ser envolvida assim, senhor. Ela pode fazer muito mais do que está fazendo. Ótimo. Mais alguém? Ó, aqui. Simone, você ia falar? Eu acho que só colocaria aí, Matheus, está certo, sociedade civil organizada, tudo foi colocado, mas também no Poder Judiciário, se a gente pensar na questão da prisional, nós temos aqui, por exemplo, um centro de ressocialização. Então, seria interessante a participação desses cases, né? O centro de ressocialização, que só tem 5 no estado para as mulheres, mas está fazendo um trabalho em Piracicaba fenomenal. Muda a vida das pessoas, muda. É uma coisa assim que vale a pena conhecer. Então, essa voz, né, tem que estar aqui dentro também. Maravilha. Beleza, podemos fechar então esse quadro? Então, olha aqui quem vocês falaram que precisa participar dessa política pública que a gente está criando aqui. A comunidade e agentes de segurança, toda a sociedade civil organizada, né, que está embutido ali, judiciário e legislativo, ou seja, o poder público como um todo, conselhos e a CIP e o centro de ressocialização, né, o pessoal que trabalha dentro desse centro. Beleza. Posso fechar? Então, agora a gente vai para o quadro aqui de cima. Não, o quadro aqui de baixo, perdão. Que é como deve ser disponibilizada a política. Então, a gente falou que a gente precisa de mais investimentos, de treinamento de profissional, melhor distribuição, aproximação da segurança, diminuir a desigualdade, fiscalização das políticas, mais planejamento e envolver a polícia nesse planejamento. Mas agora eu preciso que vocês me falem quais são os meios que a gente vai usar para isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo sistema de segurança, uma nova polícia. O que a gente vai fazer? Então, o meio é como que essa política sai do papel. O que a gente precisa fazer para alcançar todos esses objetivos aqui que a gente colocou. Beleza? Vamos lá? Uns 3 minutos, que essa é um pouco mais complicada. Plano? Plano municipal? Ótimo. Bom, quem aí quer mostrar como que a gente faz isso? Como que a gente alcança todas essas metas que nós colocamos aqui? Júnior, a Simone aqui. Bom, para mim, assim, o canal seria uma educação política cidadã. Quem mais? Acho que ela já dá um caminho. A questão da educação é fundamental, né? Eu sou favorável a uma educação para a cidadania, né?
Tem um livro, Miguel Arroyo, Paulo Nozella, muito interessante, que coloca um pouco essa perspectiva, dessa educação para a cidadania. Eu acho que a gente já está fazendo, né? Pelo simples fato da gente estar aqui discutindo, dialogando, pensando, já é uma forma de você viabilizar a construção de uma política de segurança pública. Eu acho que falta recursos financeiros também, né? Quer dizer, eu preciso de investimento para que ela efetivamente possa ser aplicada. Se não tiver dinheiro, nada. E eu acho que uma outra questão que eu colocaria, eu não gosto do termo, mas eu vou usar porque eu não tenho outro. Né? Eu não pensei em outro, eu não consegui, que é a questão de recursos humanos. Não gosto desse termo, tá? Não sou recurso, tudo bem? Mas se você, né, capacitar esse profissional para pensar a questão de políticas públicas, né? Então, formar, capacitar esse profissional. Eu usei o termo aqui, recurso, que usa muito, mas eu não gosto desse termo, não. Não sei se são gestão de pessoas, enfim, né? Mas acho que vocês entenderam essa perspectiva de formar essa mão de obra para estar pensando a questão da segurança. Eu vou fazer não sei se é uma heresia, né? Não sei se eu devo, mas vamos lá, né? Piracicaba pensou nisso há algum tempo, não sei se a Nancy pode me ajudar, mas há alguns anos teve uma reunião sobre a questão de segurança pública em Piracicaba, mas foi interessante, porque eu não vi a sociedade participando dela, né? Eu vi a elite empresarial, eu vi a CIP, eu vi a polícia, eu vi os órgãos públicos, mas eu não vi a comunidade participando desse processo de diálogo. Acho que foi convocada pelo João Manuel, se eu não me engano, né? Mas eu achei até interessante nessa perspectiva de pensar, mas devia ampliar um pouco o debate e colocar a comunidade, né, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, movimentos populares junto a esse debate. Aí a gente avançaria. 35, minha vida. Ah lá, tem aqui a Nancy e o nosso amigo também. Tá. Que nem eu destaquei a parte da divulgação. É interessante divulgar, só que muitas vezes não é divulgada com a força que todo mundo consiga identificar. Que nem tem poucas pessoas que são interessadas, ainda mais para quem não é interessado. E a parte da política, a gente tem que colocar de um fácil entendimento. Que nem a gente tem vários portais aí que contam com uma didática diferenciada, mas muitas vezes não são práticas e fáceis. Então, acarreta na falta de desinteresse da pessoa. Também coloquei um ponto forte como transparência.